Então, olha só, turma, a gente vai começar a aula aí, né? No caso, a aula 2, dando sequência àquela aula de equação do primeiro grau, que era mais para recordar, para a gente, né, lembrar o que, que é uma equação, quais são os elementos, né, que a gente tem dentro de uma equação. E nesse bimestre, né, a gente vai trabalhar com essa equação e com a equação do primeiro grau. Vamos lembrar que toda equação, ela tem o símbolo, né, tem o sinal de igual, tá? Senão não é uma equação. Então, o primeiro ponto que ela tem é o sinal, né, de igual. E quando a gente fala a equação do primeiro grau, significa que a letra, né, a variável, a incógnita, né, a letra que vai aparecer aí para a gente, o expoente dela seja elevado a 1, ou seja, que não apareça expoente nenhum nessa letra, tá? E quando a gente fala de equação, obrigatoriamente, né, vai ter aí uma variável, uma letra que a gente desconhece esse valor. Então, justamente, a gente vai ter uma equação para descobrir qual é o valor dessa variável. Nessas equações do primeiro grau, a gente pode ter uma letra, né, uma variável ou mais, tá? Então, a gente vai trabalhar a partir daqui sempre com duas variáveis. Então, aquela equação do primeiro grau, lá que vocês aprenderam no sétimo ano, né, que tinha somente o x, somente o y na equação, agora a gente vai passar a trabalhar com essa equação com duas letras, tá certo? Bom, então vamos só lembrar aqui um pouquinho, tá? Deixei aberto aí, né, só para vocês verem que é a aula 2 da interpretação geométrica da equação do primeiro grau, né? E a gente vai trabalhar, ó, com essa equação do primeiro grau aí, com duas variáveis sempre, e na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como que a partir dessa equação a gente vai transferir, né, a gente vai fazer o desenho dela no plano cartesiano, tá? A gente vai, né, de modo gráfico, né, geometricamente representar, tá certo? Bom, e aí eu coloquei aqui para vocês, né, só para a gente começar aí, exemplos das equações do primeiro grau aí, tá? Então, aqui no primeiro exemplo eu tenho, ó, 2x mais 1, que é igual a 3. Isso mesmo, 2x mais 1, que é igual a 3. Então, a equação, ó, eu tenho sinal de igual, eu tenho pelo menos uma variável nessa equação, e essa letra, né, e a variável tem que estar elevada ao expoente 1, certo? Ou seja, o expoente nem aparece quando ele é 1, tá? Na próxima, ó, menos 7y igual a 1 menos o x. Aqui eu já tenho, ó, duas variáveis, o y e o x aqui. E nesse terceiro exemplo, x mais y, que é igual a 4. Também aqui, ó, com duas variáveis. Então, esses dois exemplos aqui, ó, né, estão aqui aparecendo, é o que a gente vai trabalhar agora, né, com essa interpretação geométrica e o que, que a gente faz, né, a partir disso daqui, tá? Bom, vamos lembrar que quando a gente tem essa equação do primeiro grau, que vai ter duas variáveis, né, x, y, pode ser a e b, tá certo? A gente sempre vai trabalhar com elas na forma reduzida. Então, ó, equação do primeiro grau, ó, equação do primeiro grau, escrita na forma reduzida. Tá? Então, a gente vai ter sempre, ó, duas variáveis, né? Ou a gente também pode chamar de incógnitas, tá certo? Bom, quando a gente tem essas equações aqui, né, igual os exemplos que eu coloquei aqui em cima, às vezes eles estão escritos aí, né, de uma forma qualquer, sem ter muita organização. Quando a gente vai escrever eles na forma reduzida, e eu fiz uma correção de um exercício desse lá na aula passada, a gente vai ter assim, ó, nessa de baixo aqui eu tenho menos 3y mais 13, que é igual a 4y, tá certo? Repare, então, que essa equação aqui, né, as variáveis, elas estão separadas aqui. Quando a gente vai escrever na forma reduzida, o que, que eu vou fazer? Eu vou organizar. Eu vou colocar todo número acompanhado da variável, né, acompanhado da letra,
eu vou deixar no primeiro lado dessa igualdade. E o número somente, eu vou levar lá para o outro lado. Então, a gente organizando aqui nesse primeiro exemplo, ó, eu tenho o que está escrito, peraí só um pouquinho. Eu tenho o que está escrito, ó, aqui. Então, o que está do primeiro lado eu vou deixar. Então, eu tenho aqui, ó, o menos, tá vendo aqui, ó? Eu tenho menos 3y. Então, menos 3y continua. O 4y eu vou trazer para o primeiro lado da igualdade. Então, 4y positivo, ele vai vir menos 4y. E o 13 que estava aqui positivo, ele vai para o outro lado, ó, negativo. Então, essa partezinha aqui, ó, agora, daqui da folha, é a minha forma reduzida de escrever essa equação aí do primeiro grau com essas duas variáveis. Menos 3y, ó, menos 3y, menos 4y, que é igual a menos 13. A mesma coisa, ó, eu tenho aqui na parte de baixo. O y, deixa eu só conferir quais são esses valores aqui. Y mais 45 igual a menos 9x, tá certo? Mesma coisa, ó, letra e variável, elas estão em lados diferentes. Então, eu vou organizar, vou trazer todo mundo para o primeiro lado e o que for somente número, eu levo para o lado, né, para o segundo lado da igualdade aqui. Então, organizando, ó, o y já está aqui, né? Então, permanece desse lado. O menos 9x eu vou trazer para o primeiro lado. O menos, ele vem mais 9x. E vai ser igual a 45 positivo, indo para o outro lado, fica menos 45. Tá? Então, essa explicação aí é só para a gente lembrar um pouquinho, né, do que eu já tinha falado lá na outra aula. E o que que acontece? Esse formato aqui, ó, esses dois formatos aqui que a gente tem, né, dessas equações aí reduzidas, é que a gente vai trabalhar com eles, entendeu? Que a gente vai atribuir valores às letras para a gente poder trabalhar dessa maneira aqui, tá? Por isso que a gente precisa entender, né, por que a gente escreve aí essa forma reduzida e como que a gente vai trabalhar a partir disso, tá? Bom, então, quando a gente fala de interpretação geométrica, né, da equação do primeiro grau, é a gente desenhar lá no plano cartesiano essa representação da equação. E aí a gente vai lembrar o seguinte, tá? Se vocês quiserem anotar, ou depois, né, se vocês estiverem revendo o vídeo, vocês façam mais anotações. Toda a equação do primeiro grau, ela vai ser sempre uma reta, tá certo? Então, vamos lembrar sempre disso. Quando eu tenho uma equação do primeiro grau, né, com duas variáveis aí que a gente vai trabalhar, toda a equação do primeiro grau, na representação geométrica, eu sempre vou ter uma reta, tá certo? Então, lá no plano cartesiano, onde eu tenho x e y, eu vou sempre ter o desenho de uma reta. No nono ano, né, quando vocês aprendem também, né, outras interpretações geométricas, vocês veem que não existem só a reta para ser representada no plano cartesiano. A gente também representa a parábola, né, que ao invés de ser uma linha reta, a gente tem, né, a parábola, uma curva, tá? Que é a representação da equação do segundo grau. Tá? Então, por enquanto, na equação do primeiro grau, a gente vai ter sempre a representação geométrica, né, dessa equação como uma reta. O que for fora disso, né, você fez o desenho e não apareceu uma reta, pode ter certeza que tem alguma conta errada, né, uma coisa não saiu correto aí, tá? Bom, e aí eu coloquei um exemplo aqui. Eu tenho uma equação aqui, ó, 2x mais y, que vai ser igual a 14, né? 2x mais 3y, que é igual a 14. Bom, o que eu vou fazer com essa equação aqui, né? Vamos dizer assim, transformar isso daqui em números, né? Porque a gente está trabalhando em matemática, apesar de eu ter as variáveis, esses valores aí que eu não conheço, mas eu vou transformar isso daqui em números. Vamos pensar o seguinte, qual é o valor que eu posso atribuir, ó,
qual é o valor que eu posso atribuir para x e o valor que eu posso atribuir para y, que no final, essa sentença aqui, né, essa expressão aqui, vai ser igual a 14, porque eu tenho uma igualdade, não tem? Então, ó, tudo que está desse lado tem que ser exatamente igual ao que está do lado de cá. Então, essa expressão aqui, 2x mais 3y, quando eu substituo o x e o y, ele, né, por valores, eu tenho que ter aqui do outro lado o resultado 14. Como é que eu faço isso? Então, olha só, nesse primeiro exemplo, já coloquei aqui para vocês o seguinte: o valor do x aqui, eu estou determinando que vai ser igual a 4. E o valor do y, eu estou determinando aqui que vai ser igual a 2. Tá? Então, ó, x igual a 4 e o y vai ser igual a 2. E aí, o que a gente vai fazer? Ó, vai fazer substituição. Então, quando eu tenho 2x, repara que agora eu vou substituir, tá? Ó, eu tenho 2x, então eu tenho 2 que vai multiplicar o valor do x. Mas eu não falei que o x é 4? Então, ó, eu tenho 2 que multiplica, ó, eu tenho 2 que multiplica o 4. Depois, ó, eu falei que o y vai ser igual a 2, né? Então, vou substituir aqui agora. Então, eu tenho 3 que multiplica o 2. E aí, eu vou fazer a conta, ó. 2 vezes o 4, eu tenho 8. 3 vezes 2, eu tenho 6. E 8 mais 6 é igual a 14. Então, ó, o que eu fiz aqui nesse exemplo foi simplesmente atribuir valor para x e atribuir um valor para y, que no final da minha conta, eu tenho que o resultado, né, dessa expressão tem que ser exatamente igual ao que está escrito do outro lado ali, tá? É assim que a gente vai fazer essas aulas aí, dessa interpretação geométrica, né? Então, eu vou pegar uma equação, eu vou atribuir valores para que essa equação seja verdadeira. Se eu atribuo valores e lá no final eu não tenho, né, isso daqui como verdade, vamos supor que eu tivesse aqui, né, substituísse o x não pelo 4, por 5, né? Então, eu teria 2 vezes 5 é igual a 10. 10 mais 6 é 16. Então, quer dizer, o x não é um resultado, né? Não é um, vamos dizer assim, um valor que eu poderia estar substituindo aqui, não nesse caso, tá? Existe somente uma solução? Não, existe mais de uma solução. Na verdade, na equação do primeiro grau, né, nesse formato aqui, com duas variáveis, existem infinitas soluções. Então, eu posso atribuir aqui, isso aqui é só um exemplo, né, que eu estou colocando para vocês, mas tem vários outros, certo? Mas independente, né, vamos dizer assim, dos valores que eu vou colocar aqui para que isso seja verdade, para que dê igual a 14, mesmo sendo diferente, lá no final, o desenho do meu gráfico tem que ser igual, tá certo? Mesmo atribuindo valores diferentes, o meu gráfico tem que ter desenho, né? O desenho dele, o formato dele tem que ser exatamente igual, tá? Então, isso daqui, ó, foi só um exemplo, né, da gente substituir as letras por valores para a gente chegar lá nessa afirmativa aqui, né, nessa equação aqui, ser verdadeira, tá certo? Bom, então, eu coloquei para vocês, naquele exemplo lá da equação, né, com duas variáveis, que a gente vai substituir o valor do x e do y, né, pode ser outras letras também, por números, para que a equação seja verdadeira, né, dê o resultado que está sendo dito lá naquela equação. E aí, o que acontece? Quando eu falei, né, usando esse exemplo aqui ainda, quando eu falei que o x é 4 e o y é 2, eu verifiquei que isso é verdade. Então, para essa equação, o 4 e o 2, né, são soluções aqui dessa equação, porque aqui deu verdadeiro, tá? A gente chama o valor 4 e 2 de par ordenado. Então, aqui embaixo eu escrevi assim, ó, o par ordenado 4 e 2,
esse 4,2 é só para poder separar, tá? 4 e 2 vai ser uma solução particular da equação, tá? Então, 4 e 2, lembra sempre, não é 4,2, o 4 representa o x e o 2 está representando o y. Isso daqui é uma das soluções dessa equação aqui de cima, tá certo? E aí, ó, igual já tinha falado antes, qualquer equação do primeiro grau com duas variáveis sempre possuem, né, coloquei só uma observação aqui embaixo, sempre possuem infinitas soluções aí, tá certo? Então, esse par ordenado aqui de cima é uma das infinitas soluções que a gente tem, tá? Bom, então, entendido até aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou representar agora, né, os pares ordenados da forma geométrica, ou seja, desenhar lá no plano cartesiano, né, essas equações através dos pares ordenados. Eu coloquei aqui como exemplo uma outra equação, né, para a gente trabalhar aí com valores diferentes. Então, aqui eu tenho, ó, 2x mais y, ó, 2x mais y vai ser igual a 4. E eu estou colocando aqui do lado, ó, o par ordenado 1 e 2. E aí vamos verificar se, né, o par ordenado 1 e 2 é solução dessa equação. Então, eu já sei que o 1 eu vou substituir lá no x e o 2 eu vou substituir no y. Então, ó, 2 vezes o 1, né, ó, estou substituindo aqui, 2 vezes 1 vai ser igual a 2. E o 2 aqui, né, só troco aqui, só substituo. Então, mais 2, aqui embaixo mais 2. Ou seja, 2 mais 2 é igual a 4. Então, o 1 e o 2 são os pares ordenados, né, é uma das soluções dessa equação. Aí, agora, presta atenção, ó, eu vou usar essa mesma equação, mas substituindo agora por outros valores. Lembra que lá em cima eu substituí por 1 e por 2. Agora, aqui embaixo, ó, eu vou substituir por 2 e por 0. Então, ó, substituir aqui o x por 2 e o y eu vou substituir por 0. Então, eu tenho 2 vezes 2, eu tenho 4. Substituindo y por 0, né, tenho 0 aqui. 4 mais 0 é igual a 4. Então, novamente, ó, esse outro par ordenado também é uma solução dessa equação. Então, repara que aqui, ó, nesses dois exemplos, né, eu já tenho aqui dois pares ordenados que são soluções aqui dessa equação. Existe mais? Existe. Existem infinitas soluções. Posso usar o quê? Número negativo, se eu tiver número decimal, número com fração, qualquer número que eu coloque ali, né, que na operação que eu consiga ter o resultado que está expresso lá do outro lado, ele vai ser, né, uma solução para aquela equação ali, tá certo? Bom, então, ó, esse exemplo aqui, essa equação, né, que eu acabei de falar aqui para vocês, é o que eu vou usar agora para desenhar o gráfico, tá certo? Então, a gente vai representar agora no gráfico essa equação aqui, a reta, né, que representa essa equação. Vou usar o par ordenado 1 e 2, e vou usar o par ordenado, aqui embaixo, né, 2 e 0 aqui, tá? Então, agora, ó, eu vou representar, né, já está até desenhado aqui, essa é a reta que representa aquela minha equação. Então, vamos entender o que significa isso daqui, né? Isso daqui é o plano cartesiano. Essa reta aqui, ó, em pé, né, essa reta na vertical, é o eixo Y. Essa reta aqui, ó, deitada, que está na horizontal, vai ser o eixo X. Tá? Então, no plano cartesiano, a gente tem a representação, ó, de todos os valores de X e a representação de todos os valores de Y. Lembrando sempre, todos os valores acima aqui da reta X são positivos.
Os valores abaixo da reta x são negativos. Os valores que estão aqui, ó, deixa eu ver aqui para não errar. Desse lado aqui, ó. Os valores que estão aqui à direita, ó, à direita da reta y, eles são valores positivos. E os valores que estão aqui, ó, à esquerda da reta y, são valores negativos, certo? Só para a gente lembrar aí como é que faz, né, como é que desenha esse plano cartesiano. Então, vamos lá. O primeiro ponto, o 1 e 2, significa que eu tenho que fazer esse tracejado, né, do x, ó, do x aqui, a partir do 1 até ele chegar no y2 aqui. Então, ó, o x é essa reta aqui que está na horizontal, né? Então, 1, ó, eu vou fazer o tracejado até chegar aqui no 2, no y. Quando essas duas retas aqui se encontram, né, esses dois tracejados se encontram, eu vou marcar um ponto. Então, o par ordenado, ele vai mostrar para mim, ó, um ponto dessa reta. Aí, depois eu vou marcar o 2 e o 0, né? Então, eu vou marcar o 2 no x, e como o 0 é no y, então eu nem saio do lugar, né? Eu estou marcando o 2 aqui no x, mas o 0 no y, ó, eu nem saio do lugar, então eu marco o ponto aqui mesmo. Então, o par ordenado 2 e 0 é exatamente esse daqui. Se eu tenho dois pontos aqui, né, dessa equação, é só eu desenhar uma reta agora. Eu vou unir esses dois pontos, ó, com essa reta que eu desenhei aqui, ó, na diagonal, tá certo? Que eu risquei na diagonal aqui. O que vocês vão fazer, né, para a gente continuar aí essa aula, são os exercícios que vão pegar, né, através dessa equação do primeiro grau aí, vocês vão atribuir valores para as variáveis e, a partir desses valores, ou vocês vão verificar se esses valores são soluções dessa equação, né? Porque eu poderia ter pego, vamos dizer assim, ó, nesse exemplo aqui que eu usei, eu poderia, ao invés de ter colocado esses valores aqui, né, esse par ordenado 1 e 2 aqui, eu poderia ter falado assim para vocês, o x, ele vai valer 0 e o y vale 1. Então, se eu fizesse assim, ó, 2 vezes 0 vai ser 0, e 0 mais 1 é 1. Ou seja, 1 não é igual a 4. Então, eu sei que o par ordenado 0 e 1 não é solução dessa equação, tá certo? E aí, o que acontece? Lá nos exercícios, vocês vão fazer justamente isso. Vocês vão, a partir de uma equação, né, substituir os valores das letras para saber se aqueles pares ordenados são soluções ou não daquela equação. Ou então, ele vai te dar uma equação e pedir, né, para você descobrir as soluções dela, tá certo? Então, igual nessa daqui, bem simplesinha, bem fácil de fazer, a gente consegue deduzindo, né, ou por tentativa e erro, será que vai dar certo? Deixa eu fazer a multiplicação, deixa eu somar, ou então deixa eu multiplicar e vou diminuir, né, eu vou fazer a subtração para a gente saber se é o resultado correto, tá? E a interpretação geométrica é a gente pegar, né, esses pares ordenados que são a solução, igual aqui no exemplo, ó, pegar os pares ordenados aqui, ó, que são a solução, tá certo? E transferir isso lá para o gráfico. Lembrando sempre que o gráfico vai ser sempre uma reta, ou seja, o que eu falei para vocês assim, tem infinitas soluções, por quê? No meu exemplo, o ponto aqui dessas retas ficou um aqui e outro aqui. Mas poderia ter um ponto aqui no meio, ter um ponto mais acima, ter um ponto aqui mais abaixo, né? Então, dependia dos valores que eu tinha colocado lá como solução da minha equação, tá certo? Tem que ser somente aqui? Não. Ao longo dessa reta, eu tenho infinitos pontos que são solução aí dessa equação. O mais importante
é que eu preciso que tenha, né, que seja uma reta. A reta pode estar desse lado, pode estar do lado de cá, pode ser no sentido, né, em outro sentido aqui também, tá? Não é só esse desenho aqui, não, né? Tem várias outras maneiras que a gente vai fazer esse desenho aí, tá? Bom, a aula de hoje, né, era essa explicação aí, né, de como a gente pega essa equação do primeiro grau com duas variáveis, faz substituição para confirmar se aquela, né, se aquele par ordenado é solução ou não, e a partir disso a gente, né, faz o desenho no gráfico. Se vocês que estão aí não têm dúvida, vocês não querem perguntar mais nada, eu vou colocar lá a atividade que é para fazer e até a próxima aula, tá?